Estamos de volta com mais um Cidadania e Evaldo já queria aqui tomar o meu lugar. Sem querer. Mas estamos de volta a mais um bloco. Lembrando, pessoal, que você pode participar através do nosso Facebook, Twitter, Instagram e o nosso WhatsApp que está passando aí na telinha, que Joyce também já falou. E hoje o tema é o Ministério Público. Nós que trouxemos como convidado especial o Dr. Carlos Henrique Rapperkopf. Nome bem complicado, né, doutor? E ele que é promotor de justiça, também já foi defensor nos estados de Alagoas e no Pará. Ele é especialista em processo civil e é formado pela nossa UERN. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos Henrique. Muito boa noite. Muito boa noite, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, quero parabenizar pelo programa, parabenizar vocês e parabenizar a toda a equipe. O programa é sucesso, por onde a gente passa, todo mundo já comenta e eu só espero que tenha vida longa e que esse programa possa continuar durante muitos e muitos anos. Se Deus quiser, meu amigo Carlos, eu fico muito satisfeito, sabe, em receber hoje esse grande promotor de justiça, essa grande figura que eu disse aqui no primeiro bloco. Eu me orgulho demais de ter sido professor dele por 6 semestres, praticamente a faculdade inteira dele, ele passou com a gente, a turma dele, turma José Valsa para Júnior, me orgulho demais, me emociono, foi a primeira homenagem que eu recebi como nome da turma, e dessa turma tem diversos promotores, diversos juízes, advogados renomados, professores, delegados, realmente uma turma briosa. E o doutor Carlos Henrique, que já ocupou o cargo de defensor público no Pará, ocupou o cargo de defensor público no estado de Alagoas, em Maceió, enfim, tem uma experiência muito grande e com certeza vai trazer diversos assuntos aqui e principalmente essa ideia dele que eu acho fantástica, dessa atuação preventiva do Ministério Público. Doutor Carlos Henrique, a primeira pergunta que eu lhe faço aqui dentro do nosso script, né? E lembrando para você que você pode fazer suas perguntas no nosso Twitter aqui, no nosso Facebook, tá todos aí na tela, vão passando. Você pode ligar pelo WhatsApp. A pergunta que eu lhe faço primeira, antes da dos amigos, que com certeza vão fazer várias perguntas, é o seguinte: a população, por meio da imprensa, da internet, pelas redes sociais, escuta muito falar em Ministério Público, uma palavra, vamos dizer, doce, não é? Como o Sheina trouxe aqui uma pesquisa da Datafolha, é uma das instituições de mais credibilidade hoje. Operações comandadas pelo Ministério Público e que o promotor acionou judicialmente determinada autoridade. Nós gostaríamos que o senhor primeiro explicasse aqui para a gente, de forma bem sucinta, o que é o Ministério Público e qual o seu papel principal, se é que eu posso dizer só um papel principal, diante de tantos papéis constitucionais que ele tem. Bom, o Ministério Público, tentando falar em termos mais simples e menos técnicos, foi um órgão que foi criado pela Constituição de 1888. E a atuação do Ministério Público, ela é interessante. O Ministério Público é um órgão que tem como função primordial, nós podemos dizer assim, ser o advogado da sociedade. É aquele órgão que é composto por profissionais que vai defender as causas coletivas, vai proteger o meio ambiente, vai proteger o direito à saúde, o direito à acessibilidade, vai proteger o patrimônio público, atua na área de segurança pública, buscando a responsabilização penal das pessoas que praticam crime. E é interessante dizer que hoje o Ministério Público vive um novo momento. Talvez assim, uma etapa anterior do Ministério Público, aquela que as pessoas estavam mais acostumadas, era de um Ministério Público muito voltado na área criminal e muito voltado para a área da família. Hoje o Ministério Público atua fundamentalmente em áreas como patrimônio público, como saúde, como meio ambiente, defendendo o idoso, defendendo as crianças e os adolescentes. Então, é um papel de fato muito amplo. Beleza, muito importante. O Ministério Público, pessoal, ele tem uma atuação extrasocial fantástica. Eu costumo dizer, e respeito, evidentemente, vamos dizer assim, o respeito de quem pensa em contrário, mas a atuação do Ministério Público dentro do processo é muito pequena para a possibilidade de eficácia social da atuação fora do processo. Não é isso, Sheina? É sim. Eu gostaria, doutor Carlos Henrique, que você nos falasse aqui um pouco sobre a atuação do Ministério Público Estadual na defesa do patrimônio público e no combate à corrupção.
Eu acho que quem assistiu, não é fazendo propaganda, mas quem assistiu Fantástico esse domingo, ele pode ver um trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Estado no combate à corrupção policial. O Ministério Público é esse órgão que tem que buscar as ilegalidades. Somos nós que... O nosso maior aliado é o cidadão, é preciso que isso fique muito claro. Muitas vezes o cidadão nos fornece as informações, nos ministra as informações, faz uma denúncia, inclusive anônima, para que nós possamos começar uma investigação. Então, a atuação do Ministério Público é combater aquele prefeito, aquela comissão de licitação que está tentando desviar o patrimônio público, é combater um concurso público que está sendo fraudado, é tentar garantir o acesso de ambulância, de transporte, de medicação naquele município que vem o dinheiro e que não é transformado em serviços e produtos para o cidadão. Então, o Ministério Público, ele tem uma atuação, e é isso que o doutor Erval falou com muita propriedade, fora do processo. O cidadão pode ir ao Ministério Público, ele pode nos trazer a informação, ele pode nos trazer a demanda, e aí nós vamos transformar essa demanda em uma atuação que é fora do processo. É o promotor que vai na rua, é o promotor que entra na escola, é o professor que vai ao hospital, em que ele vai à prefeitura, em que ele acompanha uma licitação, para garantir que os direitos coletivos da população, do cidadão, possam ser efetivamente garantidos. É realmente um parceiro da sociedade. Exato. Né, Ministério Público. A expressão que eu gostei, Sheila, advogado da sociedade. Eu gostei demais dessa expressão. E olha como modesta parte eu tenho razão. Esses exemplos que o doutor Carlos Henrique acabou de dar para você, amiga e amiga que nos acompanham. Você quer dizer que em uma cidade pequena, onde, infelizmente, nas cidades pequenas, o descumprimento da Constituição e da lei é patente. Você acha que essa atuação do Ministério Público fora do processo não é mais importante do que a do próprio Poder Judiciário, que fica dependendo, por exemplo, dessa atuação para que as coisas mudem? Por isso que eu digo, a atuação do Ministério Público dentro do processo é muito pequena em relação à grandeza do que pode ser feito para a proteção dos direitos coletivos amplo senso. Doutor Carlos Henrique, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, ele tem atuado de forma preventiva a ocorrência de crimes, seja contra o patrimônio público, seja a criminalidade em geral, e se ele tem feito, de que forma ele tem atuado preventivamente, que é a sua grande tese, a sua grande linha de atuação é essa. Assim, antes de mais nada, eu com muito orgulho preciso dizer, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte é considerado entre os 2 ou 3 melhores ministérios públicos do Brasil na sua atuação extrajudicial. De fato, hoje nós temos uma estrutura que nos possibilita é o que se chama de Ministério Público resolutivo. É aquele Ministério Público que não está confinado num gabinete. É um Ministério Público que busca uma interlocução com os poderes públicos e nem sempre é para tentar responsabilizar, nem sempre é para dizer que está tendo erro. Muitas vezes é para melhorar, muitas vezes é para orientar, é para trocar uma ideia, é para encontrar a melhor forma como aquele serviço ou como aquele procedimento pode ter sido feito. Então é muito comum que às vezes o cidadão faz uma reclamação, faz uma denúncia no Ministério Público e nós chamamos o gestor, nós chamamos um secretário, nós chamamos um determinado servidor público e vamos discutir, vamos tentar entender o problema e atuando preventivamente para que não precise desaguar no judiciário, que já está muito atarefado, nós tentamos fazer os chamados termos de ajustamento de conduta, ou mesmo emitir recomendações, corrigindo procedimentos, criando-se prazos para que determinado procedimento que esteja correto... Orientando, né? Orientando. E buscando uma solução pacífica, né? Exato, sobretudo consensual, porque a gente não pode também presumir que nós temos todas as respostas. Então, eu particularmente, aí falo por mim, tento entender qual é o problema pelo lado do gestor, eu tento entender o problema da população e dentro da realidade, com bom senso, a gente resolver o problema sem que isso precise ir para o judiciário. Muito importante essa função. Tem mais perguntas, né, Sheila? Tem sim. O que a sociedade, a população em geral, ela pode fazer para ajudar a instituição a melhorar o seu papel? Como ela pode contribuir? Como ela pode fazer uma denúncia? Como pode levar essas notícias de infrações ao órgão do Ministério Público? Como eu tinha falado, o nosso maior parceiro é o cidadão. O nosso maior parceiro é você que está aí em casa. Você está no programa certo, viu? Estou no programa certo. Porque quem mais do que o cidadão sente o problema? É ele que vai no hospital e não recebe o medicamento. É ele que vai no hospital e não encontra um médico. É ele que vai tentar pegar um ônibus e o ônibus não passa. É ele que precisa de um serviço que é obrigação da administração pública e não recebe. Então, é ele que é assaltado quase todo mundo. É ele que é assaltado, que sente todas as mazelas. Então, agora o que é que eu queria dizer? É importante também
se separar o que é a denúncia do cidadão e o que é também o denuncismo. Então, o cidadão que quer prestar uma informação, ele pode prestar inclusive de forma anônima, mas traga elementos, ele traga fatos que o Ministério Público vai atuar. Né? Não queira usar o Ministério Público como politicagem, né? Porque fica aquele disse-me-disse, principalmente cidade pequena. Leva uma coisa de um lado, leva uma coisa do outro, não tem nada de concreto, não se traz prova mínima e fica usando e perdendo o tempo do promotor, correndo, porque às vezes o promotor atuante fica para um lado e para o outro e não dá em nada. Seria mais ou menos isso, doutor? Eu resumi bem ou eu exagerei aqui nessa colocação? Não, perfeitamente. É o que eu chamo de denuncismo declaratório. Da mesma forma que existe o jornalismo declaratório, em que vira notícia uma declaração que pode estar ofendendo a honra de alguém sem base em nenhum fato, também tem o denuncismo declaratório. Quase toda semana eu recebo alguma para fazer intriga política, uma pessoa dizendo: Beltrano está roubando. Quando alguém chega lá no meu gabinete, o prefeito está roubando, eu disse: onde? Quem vai buscar a bala do dinheiro? Isso cai em que conta? Qual é a placa do carro que vai buscar? Me dê os elementos agora. Dizer que A, B ou C está roubando, sem trazer elementos mínimos para que a gente possa comprovar, também a gente não pode aceitar, porque o Ministério Público não pode ser instrumentalizado, não pode ser utilizado para que um determinado grupo político gere fato político em cima de uma investigação que foi instaurada. Não tenho dúvida. Doutor, o senhor falou várias vezes aí, e eu também, tanto eu quanto o senhor, interesses difusos, interesses coletivos, amplo senso. Como é que a gente poderia definir de forma simples para a população o que são esses direitos e como a população é afetada pelo não cumprimento desses direitos, a qual o Ministério Público tem que tutelar? Eu vou tentar responder por meio de um exemplo. Quando o cidadão vai, por exemplo, a um posto de saúde para procurar um médico, um cardiologista, e chega no posto de saúde, não tem um cardiologista, ele pode procurar um advogado, ou ele pode procurar a Defensoria Pública para que se entre com ação para garantir aquele médico, aquele atendimento para aquela pessoa especificamente. Mas se esse médico falta para esse cidadão e para toda a população, aí o Ministério Público entra. Por quê? Porque não é uma falha pontual do serviço. É um problema, como é que nós podemos dizer? É mais do que o problema individual, é o problema da coletividade. E aí o Ministério Público vai atuar para que haja um profissional atendendo regularmente naquele local, naquele posto, naquela unidade básica de saúde. Então, a atuação do Ministério Público ela é fundamentalmente nesses casos que extravasam o problema individual. É quando o problema é sistêmico. Se atrasou o ônibus hoje no seu ponto, o problema foi individual. Mas se todo dia atrasa o ônibus de toda uma localidade, aí a gente sai da esfera individual e parte para a esfera coletiva. E é aí que o Ministério Público atua. Exato, né? Tem uma pergunta eleitoral, não é? Saindo um pouco aí dessa conjuntura, vamos a uma perguntinha sobre a atuação do Ministério Público na Justiça Eleitoral. O Ministério Público Estadual, ele também atua no primeiro grau da Justiça Eleitoral, junto aos juízes eleitorais, e tem desempenhado um papel bastante importante. Como se dá essa atuação? Como há a intervenção do Ministério Público? Quais os limites, já que a regra do Estado Democrático é que os eleitos possam exercer o seu mandato? A atuação do Ministério Público na área eleitoral, se nós podemos dividir de forma mais simples, ele vai se dar em dois momentos. Naquele momento que vem antes de campanha, que vai ser todo aquele procedimento que, na verdade, tem uma natureza administrativa de registro de registro de candidatura, acompanhando todas essas etapas, até efetivamente quando vai se dar todo o momento de propaganda eleitoral, todo aquele momento, falando de forma bem simples, de ir para a rua pedir o voto, depois até finalizar com a eleição. A atuação do Ministério Público como é que eu posso dizer de forma mais simples? O Ministério Público é o órgão vocacionado para ir para a rua. É o órgão vocacionado para fiscalizar a propaganda eleitoral. É o órgão vocacionado para aferir se está havendo compra de votos, se está havendo abuso de poder econômico. Então o Ministério Público é o órgão que tem que cair em campo e apurar as denúncias, formalizar e levar para o juiz para aí sim ser então decidido. Gostei, foi da expressão, viu, Sheila? Cair em campo. Exato. Porque o Ministério Público Eleitoral tem que efetivamente cair em campo. Tem que estar nas ruas, tem que estar fiscalizando, porque são muitas coisas. E eu só fazer uma observação, você concorda comigo. A atuação também no alistamento, na parte da transferência, principalmente porque nós temos muitos municípios onde a quantidade de eleitores é quase igual e às vezes até tem
a cara de pau de no município ter mais eleitores do que habitantes. Realmente essa atuação é importante no Ministério Público. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Aqui você manda. Em que pese o nosso produtor está fazendo assim. Tá fazendo. Quer deixar para outro bloco? Vamos deixar bloco, né? O próximo bloco, porque o tempo já está estourando. Okay. Como é? Ele faz assim. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho e tem mais entrevista com o doutor Carlos Henrique. Então fique ligado que o Cidadania volta daqui a pouco.